A maioria das pessoas acham que fazer prompts é simplesmente escrever. Tipo você chegar aqui no ChatGPT e falar, me dê 10 ideias de conteúdo ou escreva um e-mail para mim. E isso não é prompt. Prompt não é sobre comandos, mas sim sobre contexto e resultado. E se você não aprender a pensar em forma de prompt, você vai ser substituído por alguém que faz isso. Entenda, a maioria das pessoas tratam os prompts como se fosse o Google, ou seja, eles chegam lá, falam como se fosse um amigo, chegam com perguntas genéricas e esperam resultados e acabam somente se decepcionando com respostas totalmente genéricas e sem sentido. Por quê? Prompt não é digitação, como por exemplo o copyright não é sobre você escrever, é sobre persuasão. Você fazer programação não é sobre você escrever, é sobre o quê? Você criar uma arquitetura. É a mesma coisa. Prompt não é sobre comandos ou você digitar, é sobre você pensar. Muita gente acha que, por exemplo, a IA vai deixar as pessoas mais burras, mas não. Com certeza, quem entende sobre lógica de prompt é uma pessoa que entende como transcrever o resultado que ela está esperando na sua cabeça em palavras para que uma IA entenda e gere o resultado que estava aqui na cabeça. Isso para mim é prompt e é exatamente isso que você precisa dominar, porque a nova era, assim, a era que está surgindo hoje em dia, ela vai necessitar disso. Para pensar, antigamente, se você não sabe, muitas pessoas fizeram uma carreira com uma interface chamada planilhas. Realmente, muita gente ganhou muito dinheiro porque sabia entender sobre o que? A interface da planilha, como fazer fórmula, como fazer tudo. E hoje eu acredito fortemente que a nova interface, aquilo que vai deixar pessoas ganharem dinheiro e fazer carreira, é justamente aqui, ó, sobre entender sobre essa interface aqui, ó, de prompt, não somente no ChatGPT não, no Gemini, no Claude, na Grok, que seja qual for a IA, você precisa dominar esse tipo de pensamento, que é o pensamento de prompt. E para te ajudar a fazer isso aqui, eu quero justamente te mostrar na prática como é que você faz. A primeira coisa que você tem que fazer é entender sobre o pensamento dos primeiros princípios. Alan, que danado é isso aqui? Bom, basicamente, o pensamento dos primeiros princípios é justamente como as pessoas elas conseguem pegar, começar a desmembrar vários tipos de pensamentos, né, para conseguir chegar a uma conclusão. É assim, antes que você pense que não é loucura da minha cabeça, não. Muita gente usa isso aqui, por exemplo, o próprio Elon Musk usa isso aqui para chegar a conclusões. Então você vai destruir vários problemas complexos e seus elementos irredutíveis e reconstruir do zero. Alan, entendi nada que tu disse. Basicamente, você vai pegar um problema muito complexo e começar a fragmentar ele em vários pedacinhos para que você consiga raciocinar melhor. Porque imagina só, tu tem um mega problema aqui. Se você olhar somente para o problema grande, você não vai conseguir resolver. Aqui, com pensamento de primeiros princípios, você vai chamar de o quê? Fragmentar ele. E por que é importante para você entender isso aqui para fazer lógica de prompt? Porque justamente, quem não faz isso aqui, normalmente tende a fazer o quê? Querer resolver, fazer um prompt super grandão, super completo, que adivinha só, não vai gerar o resultado que você precisa, né? Basicamente seria como fazer uma engenharia reversa, ou seja, você, por exemplo, quer fazer, eu quero fazer um prompt para fazer o administrativo da minha empresa, exemplo aqui. Mas você tem que pensar somente no resultado, não. Pensa, quais são os passos que você tem que fazer para gerar esse prompt aqui. Por exemplo, primeiro esse prompt aqui, ele tem que entender sobre matemática. Mas para entender matemática financeira. E vai voltando até o ponto de, ele tem que ter uma formatação para entender mensagens do WhatsApp. Basicamente isso. Infelizmente, isso aqui é um dado até triste, que a maioria das pessoas, em média, só usam 9 palavras para um prompt. Ou seja, é prompt genérico mesmo, aquele prompt da internet, que é por isso que não conseguem gerar resultado. Mas nessa aula aqui eu quero te ensinar justamente como é que você sai dessa manada, tá certo? O passo a passo para você fazer esse pensamento aqui de primeiros princípios é justamente o que? Primeiro passo, você entender qual é a transformação que você quer causar. O que você está desejando, que é o que a gente chama de transformação da meta. Você tem que ter isso claro na sua cabeça. Poxa, eu quero essa transformação aqui. Eu quero que o prompt faça isso aqui. Material de origem, ou seja, esse prompt vai surgir da onde? Você tem alguma referência para mostrar para ele como vai funcionar? Então assim, eu penso saber o que eu tenho que fazer. Alguém já fez isso aqui? Você tem exemplo para poder me dar, para eu poder saber? Outro ponto é o que? São as limitações. Ou seja, toda vez que você for fazer um prompt, isso aqui é um erro básico que muita gente comete. É justamente o que? Não botar limites nesse prompt. Ou seja, não, ele pode fazer de qualquer forma. Aí acontece uma coisa chamada alucinação. Como assim alucinação, Alan? Porque a maioria das pessoas vão fazer o quê? Um prompt genérico que não vai ter limite. Então vai fazer com que a IA comece a buscar várias informações por aí. E é o que a gente chama de alucinar. Então essas limitações aqui são muito importantes. Até onde seu prompt pode ir? Por exemplo, ele é um assistente financeiro para sua empresa. Então ele não pode simplesmente dar respostas que ele não sabe, por exemplo. Coisas que não estão planilhadas. Vamos dizer aqui, você criou um prompt para um assistente financeiro da sua empresa que vai pegar informações de uma planilha
e trazer para você esse dado aqui. Pronto, basicamente você tem que fazer um prompt disso. Imagine agora comigo, você quer que ele busque dados aleatórios da internet? Claro que não, porque senão vai dar um dado falso para você. Então você tem que limitar isso de forma clara. Instrução do processo, ou seja, qual o passo a passo que ele tem que fazer? Por exemplo, como eu falei agora, primeiro passo, vamos dizer que você quer saber qual foi o lucro do dia. Então o que acontece? Ele vai lá, primeiro passo, olhar quanto é que vendeu hoje, né? Tirar de quanto é que o custo diário, que você já fez um cálculo e mostrou para ele. Pronto, esse foi o lucro do dia. Percebeu? Então esse é o passo a passo aqui para mostrar o lucro do dia. Você tem que ter essas instruções todas no processo. Sinais de o quê? De validação. Esse ponto aqui é muito importante, que é justamente o quê? Você mostrar como é que ele vai saber que ficou bom. Porque, por exemplo, isso é o que a gente chama de feedback. Porque, por exemplo, você tem que mostrar, poxa, é assim que tem que ficar. Se não ficar assim, eu quero que você repita esse processo para me trazer o melhor resultado possível. Percebeu? Então você tem que dar esse processo aqui para ele entender, poxa, realmente ficou bom? Ou, por exemplo, ele tem que perguntar para você, ou ele pode ter esse critério a partir dele. Você tem que definir isso aqui, sabe? A importância de quais são os critérios, sinais para ele saber, poxa, tá realmente bom ou não tá realmente bom. Vai também justamente dessa questão do material de origem aqui, tá certo? Vamos lá. Outro ponto é o plano de interação antes de escrever o prompt. Isso aqui é importante, preste atenção. Por quê? Quando você vai escrever um prompt, normalmente as pessoas fazem de forma aleatória, como eu falei pra você. As pessoas chegam lá, eita, coisa boa, vamos escrever aqui, me dê 10 ideias de conteúdo e pronto. Não é assim. Você tem que justamente o quê? Ele vai atingir o resultado, ou ele deve fazer o quê? Tentar novamente, né? Ele, como por exemplo, poxa, será que se ele tentar fazer algo e não conseguir resultado, quando é que ele deve continuar tentando? Ou, por exemplo, para e não faz mais? Você tem que definir isso. Por quê? Porque se você não definir isso, ele vai ficar perdido. Poxa, será que realmente a pessoa aqui quer que eu repita ou não quer que eu repita? Então, tem que ter todo esse passo a passo criado antes de escrever um prompt. E você ter a transformação, claro, matéria de dar referências para ele, limitações, instruções de processos, o passo a passo que ele tem que seguir, sinais de validação, ou seja, como é que ele vai saber se ficou bom. Você dá sinais assim, poxa, realmente isso aqui ficou muito bom. E justamente um plano de interação, ou seja, poxa, a tua atingiu o resultado, ótimo, perfeito. Não atingiu o resultado, deve fazer o quê? Deve repetir, deve cancelar. Basicamente isso, tá? Se você tá gostando desse conteúdo aqui, já vai deixando lá que eu garanto que ninguém vai te ensinar isso aqui não. Segundo ponto aqui é justamente o quê? Cadeia de pensamento. Esse aqui ponto é muito importante, então preste atenção no que eu vou te falar. Que eu vou dar um exemplo prático de como é que tu vai fazer isso aqui, tá? Já relaxa que eu vou dar um exemplo prático para você. Mas vamos lá. Primeiramente, pegar ideias vagas e transformar em coisas concretas que não funcionam. Ou seja, você vai fazer o inverso do que você acabou de fazer. No pensamento de primeiros princípios, você fragmenta. Aqui não, você junta. Você vai literalmente pegar todas as ideias e começar a concatenar elas. Por que é importante? Isso aqui não é um concorrente, então. Alan, eu devo usar o pensamento de primeiro princípio ou a cadeia de pensamentos. Não é assim que funciona. Você tem que literalmente pensar o seguinte, poxa, eu tenho que usar os dois. Primeiramente, eu vou fragmentar um grande problema que eu tenho. Depois, vou juntar esses caquinhos para justamente ter o meu prompt de informado. Basicamente, você empilha pequenos prompts e insere em contextos ao longo do tempo que aproximam do resultado. Alan, não entendi nada do que tu tá falando. Vou te dar um exemplo aqui. Fica tranquilo, tá? Integrações de um novo cliente na agência. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui, eu quero, por exemplo, quero recepcionar novos clientes, né, que vão chegar aqui na minha agência de A. Como é que eu vou fazer isso? Então, basicamente, eu tenho que concatenar essas ideias. Então, em vez de criar um prompt corrido, falando, nossa, você tem que ser um agente de recepcionista que vai atender todo mundo que chegar aqui novo na agência. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Perguntas. Quais são as novas emoções que um cliente pode sentir na primeira semana? Eu não sei quais são as emoções. Então, eu vou justamente começar a me questionar isso aqui. Pra justamente criar esse prompt e falar assim, olha, pronto, essas aqui são as emoções que normalmente eles sentem. E escrever lá, pronto, tudo mais. Aí, como podemos transformar essas emoções em confiança e clareza? Você percebeu? Então eu tô juntando. Perceba que um é conectado com o outro, né? Eu não tô falando aqui de emoções vazias, não. Tô falando de emoções da primeira semana. Escreva o primeiro e-mail para fazer isso. Curto, empático e pessoal. Ou seja, a partir dessas emoções que você já tem, né? Você já sabe transformar essas emoções em confiança e clareza. Escreva um e-mail para eu conseguir mandar para eles. Para eu entender justamente o quê? Poxa, você é um cliente tal, você tem tal empresa, eu entendo você, né? Sei que, por exemplo, essa história de AI é nova para você, mas fica tranquilo que aqui nós vamos te apoiar, nós vamos te ajudar em tudo isso que você precisa. Use o ChatGPT para transformar isso em um áudio de 30 segundos. Ou seja, além de fazer tudo isso aqui, eu quero que o meu prompt, ele vá, ok, pronto, você foi e criou um e-mail, agora eu quero que você o quê? Pegue esse e-mail, transcreva para áudio e mande para a pessoa também, para justamente causar mais conexão. Isso aqui é um passo a passo básico, mas perceba, eu estou concatenando as ideias, não são ideias aleatórias não. E isso aqui é extremamente importante. Por quê? Você primeiro, como eu falei, você desconstruiu
uma ideia para depois construir ela aqui. Pronto, você tem agora a sua cadeia aqui de pensamento. Ótimo. Você sabe, por exemplo, qual o passo a passo que você tem que seguir e justamente vai criar mini prompts, né? Assim como eu estou falando aqui, você vai criar em contextos assim para explicar para ele, poxa, aqui ó, nessa etapa do prompt você vai ser focado em pegar as emoções da primeira semana. Nessa aqui você vai transformar essas emoções em confiança e clareza. Nessa aqui você vai escrever o primeiro e-mail. E tudo no mesmo prompt, percebeu? Então assim, é isso que você tem que fazer para justamente gerar organização e vai tornar mais claro para o seu agente, para o seu assistente, aquilo que você quer. Tá? E aí vamos para a parte que assim eu acho extremamente interessante, que é justamente o quê? A questão do meta prompt. Isso aqui é realmente o conteúdo que, meu amigo, ninguém na internet vai dar. Então se você é interessado em inteligência artificial, se você quer aprender a usar ela para automatizar suas tarefas, para poder ganhar mais dinheiro, tanto no seu negócio ou até mesmo na sua vida pessoal, já se inscreve aqui no canal, tá? O que seria essa questão de meta prompt? É justamente você usar IA para ajudar você a pensar, né? A IA vai projetar junto a você. Por quê? Juro, eu sou muito bom fazendo prompt. Lógica de prompt, realmente, eu domino bastante. Mas eu garanto a você, eu sou pior do que a Alice. E quem é a danada da Alice, Alan? A Alice é a nossa geradora de prompt que eu criei para justamente te ajudar a criar prompts otimizados, para que você não fique quebrando cabeça, para você conseguir justamente gerar o resultado que você precisa, tá? A Alice tem uma interface muito mais bonita, mas eu vou te mostrar aqui, como, por exemplo, com a interface, o back-end dela que a gente chama, né? Pois vamos ver aqui o que eu quero criar. Olá, eu quero criar, né? Criar um agente, um prompt para um assistente financeiro. Veja só, olha só, tô mandando aqui para Alice, tá? Percebe bem, ela vai rodar, né? Porque aqui, como eu falei, isso aqui realmente é que a gente chama de agente artificial, né? Se você quiser que eu implemente no seu negócio, tem link aqui na descrição. Mas vamos lá aqui, ó. Para criar um prompt otimizado para o assistente financeiro, precisa entender melhor quais são as suas necessidades específicas. Vou fazer algumas perguntas para coletar contexto e garantir que o resultado final atenda às suas expectativas, percebeu? Ela vai fazer perguntas, qual o foco principal do sistema financeiro? Por que ela está fazendo essas perguntas? Porque justamente ela quer gerar o quê? Ela está fragmentando a minha ideia. Ela está justamente fragmentando tudo aquilo, para depois o quê? Concatenar elas, ela quer entender. Ela está fragmentando para depois entender. Aí eu vou responder aqui, por exemplo, qual é o foco principal do seu assistente financeiro? Controle de orçamento, investimento, planejamento financeiro, vou botar aqui. Planejamento financeiro. Qual tipo de entrada o assistente deve receber? Por exemplo, perguntas sobre finanças pessoais, envio de dados financeiros, análise de extratos, análise de uma planilha, como eu falei para você. Você deseja que o assistente entregue quais formatos de saída? Relatórios, conselhos, gráficos, alertas. Importante, percebeu? É o que eu falo. Você não tinha pensado nisso, né? Eu nem tinha nem comentado. Por exemplo, como é que eu quero que saia? Será que eu quero que me avise toda vez que, por exemplo, o lucro não estiver dando lucro no dia, né? Ou, por exemplo, tiver uma margem de lucro baixa para o que eu quero que me avise, né? Ele vai estar lá fiscalizando, ó. Toda vez que chegar uma margem de 15% de lucro, abaixo disso aqui, me avise. Percebeu? Então, assim, eu quero aqui, mas vamos botar aqui que eu quero relatório, né? Relatórios. Só para isso aqui para ficar mais fácil. Relatórios. Você deseja que o assistente entregue. Existe algum público-alvo específico? Pessoa física, pequenas empresas, investidores iniciantes? Percebeu? Ele quer saber quem é um público-alvo. No caso aqui eu vou botar pequenas empresas. Tá? Quais características o tom do assistente deve ter? Formal, amigável, técnico, educativo. Eu quero um formal, porém amigável, né? Porque assim, é o que eu falei. Mas se eu quisesse conselho, talvez eu quisesse o quê? Mais técnico, percebeu? Então assim, é importante. Percebeu como a Alice, literalmente, ela quebra seu galho de forma completa. Aí eu fiz aqui, ó. Ela vai gerar o prompt pra mim, tá? Vamos lá, ela vai gerar o prompt completo aqui pra mim. E se você quiser ter acesso à Alice, pra você poder gerar prompts otimizados, tem um link aqui. Ele vai estar um preço absurdamente barato, né? Comparado com que ela pode quebrar o galho pra você, tá de graça isso aqui, tá, Alice? Eu vou até pensar em aumentar ela, que realmente é algo muito bom. Como eu tava falando, okay, olha o prompt que ela criou pra você. Olha o prompt que eu criei aqui, ó. Você é agente financeiro especializado em planejamento financeiro para pequenas empresas. Seu objetivo é ajudar o usuário a analisar planilhas financeiras, gerar relatórios claros e precisos. Olha isso aqui, tá? Principais melhorias. Olha isso aqui, ó. Ela criou todo o prompt pra mim. Eu não precisei mexer um dedo, tá? Isso aqui foi quando eu fui específico. Eu nem quis, por exemplo, aprofundar de forma geral, não. Mas se eu quisesse aprofundar de forma geral, fazer mais específico, eu poderia. Ia gerar um prompt ainda melhor, tá? Então, esse aqui é o poder do que a gente chama de meta prompt, que você usa a IA
para te ajudar. Se fizer isso aqui, a mesma coisa no ChatGPT, não vai ter o mesmo resultado. Garanto você. Por quê? O ChatGPT não vai fazer essas perguntas aqui que ela fez, né? Porque ela é criada para justamente gerar prompts otimizados para você. Caso você queria ter acesso à lista, links aqui na descrição. Bom, espero que esse coração tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tá aparecendo um vídeo aqui para você em algum momento aqui. Clica nele para continuar aprendendo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.